Pessoal, agora eu trago para vocês dicas e sugestões de como eu posso auxiliar vocês no processo de escolha da instituição, né? Porque afinal de contas é um processo delicado, moroso, como já mencionei anteriormente, vocês vão, né, atrás de referências, mas o mais importante quando vocês estiverem nessa busca, nessa sondagem, procure saber se a escola é regulamentada para o conforto de vocês, tá? Isso vai dar subsídio para que vocês se sintam confiantes em saber que essa instituição está amparada pela lei. O que é uma escola amparada pela lei? Uma escola regulamentada? É aquela escola que tem o alvará de funcionamento, mas para que isso possa acontecer, ela deve seguir uma série de normas exigidas pela diretoria de ensino, como ter o laudo do AVCB. O que é AVCB? É o laudo de vistoria de corpo de bombeiros. Como que isso é feito? É toda uma estrutura que o bombeiro vai vir, conhecer, observar se está tudo adequado de forma que auxilie e que proteja a integridade física da sua criança. Se os extintores estão colocados nos locais corretos, luz de emergência. Quando a gente vai no cinema, por exemplo, antes de começar o filme não tem ali a questão de seguir a brigada de incêndio? Pois é, na escola também nós temos esse processo. Uma outra coisa que a gente precisa é laudo de engenheiro, do CREA. Então, esta pessoa vai vir, vai verificar a estrutura, planta, enfim, tudo isso a gente deve mandar para a diretoria de ensino, mediante a aprovação do CREA, essa documentação vai para a DR também. Um outro profissional que é necessário dentro da instituição é o CRN. O que é o CRN? Conselho Regional de Nutrição. E esse Conselho Regional de Nutrição, ele nos solicita uma nutricionista dentro da escola, para as instituições que oferecem alimentação, tá? Então, essa nutricionista ela vai preparar o cardápio, ela vai observar como é manipuladas as refeições, como é manipulado os alimentos, como é oferecida essa refeição para as crianças, ela elabora o cardápio, ela retira a amostragem da alimentação. O que é essa amostragem? Toda alimentação servida na escola é retirado 100 gramas, independente do que seja, arroz, feijão, bolacha, suco, enfim. E essa amostragem é colocada dentro do freezer, o qual vai permanecer 15 dias, porque vai que uma criança tem uma diarreia por intoxicação alimentar. A gente tem essa amostragem para análise caso seja necessário. Um outro profissional que também a gente tem muita fiscalização é a questão da vigilância sanitária. Então sempre vai a vistoria da vigilância observar se a escola está limpa, se está higienizada, se está de acordo com as normas que eles solicitam para a instituição. Então mensalmente nós temos a vistoria tanto da diretoria de ensino, que vai observar essa questão pedagógica, o conteúdo, o desenvolvimento das crianças, a ficha, o prontuário das crianças, isso é muito importante. Todo mês ela vai observar esse prontuário, a questão da carteira de vacinação, tanto das crianças quanto dos funcionários, se está tudo dentro da normalidade, assim como a questão da vigilância sanitária também faz isso, tá? Então, assim, são órgãos que ficam muito em cima da escola para que ande tudo certinho. E isso vai fazer com que vocês, enquanto pais, se sintam confortáveis, se sintam seguros em escolher uma escola regulamentada. Tudo bem? Aí você vira para mim e fala, agora eu quero conhecer a escola porque você já me falou de como funciona essa questão de documentação. Você foi, conheceu a escola, gostou do espaço e nesse momento você vai me perguntar, ok, Alessandra, e como funciona a sua instituição? Qual o horário que a sua instituição funciona? Quais os dias
da semana que a sua instituição funciona. Porque a partir do momento que você pergunta isso, você já vai saber se essa instituição ela vai atender às suas necessidades ou não. A instituição atendendo às suas necessidades, vocês enquanto pais vão partir para um outro tipo de pergunta. Qualificação profissional. Quem serão as pessoas que farão parte do processo educativo do meu filho? São formadas? São formadas em pedagogia? São berçaristas? Uma coisa muito importante e que acaba passando desapercebido. Fizeram o curso de primeiros socorros? Isso pode ser irrelevante, mas é muito importante dentro de uma instituição. Pergunte se os funcionários possuem o curso de primeiros socorros. Isso pode salvar vidas, é muito importante. Conheceu sobre a qualificação profissional? Pode até sugerir para que você converse com um profissional, principalmente da idade da matrícula do seu filho. Por exemplo, o seu filho tem 2 anos, eu quero conversar com a professora de 2 anos, saber como que ela trabalha. Ok, isso é muito importante, é muito legal e vai te dar conforto, vai te dar segurança. Então, eu indico que vocês peçam para estar trocando uma ideia com esse profissional da idade que você vai matricular o seu filho. Conheceu a questão profissional? Pergunta qual a filosofia da escola. Quais são os valores da escola? Essa filosofia, esses valores estão de acordo com os seus valores enquanto pais? Está de acordo com a sua filosofia? Existem escolas que são destinadas à educação religiosa, existem escolas que não. Então, observe se essa escola que você está visitando, ela está dentro do seu valor, dos seus valores, ela atende os seus valores. A filosofia dela está dentro daquilo que você acredita? Ok, vamos partir para uma nova gama de perguntas. Qual a rotina da instituição? Como a instituição funciona? Qual é o processo de adaptação dessa instituição? Como eu posso colaborar com esse processo de adaptação? Como esse processo de adaptação é feito? Muita pergunta, né? Mas isso vai te dar base para você se fortalecer e passar segurança para o seu filho no momento da inserção dele na escola. Se você sabe como é esse processo de adaptação à rotina, com certeza você vai se sentir um pouquinho mais seguro. A escola te passou como ela vai acolher a criança? Pergunte como é este acolhimento. Como a minha criança é recebida, de que forma que ela é recebida, como os profissionais a recebem. Ela é tratada como um número? Sim? Não? Não, ela não será tratada como um número desde que vocês, enquanto pais, nos tragam subsídios para trabalhar com a criança. Muitas vezes, alguns pais chegam lá simplesmente preenchem a ficha de matrícula e não fala nada da criança. A gente não sabe como é a família, como é os costumes. Então é difícil a gente adaptar o cuidado da criança sem a gente saber informações sobre ela. Então é muito importante vocês, enquanto pais, trazerem essas informações para a instituição. Isso vai fazer com que o seu filho não seja número, seja a sua criança. Muitas vezes a gente consegue adaptar a rotina da criança com a rotina que você tem em casa. Então traga esta rotina e verifique se a escola também está interessada em saber como é essa rotina. Isso é muito importante. Observar se a escola tem interesse em passar para você como é a rotina que a escola estabelece e saber qual é a rotina que vocês, enquanto pai, estabelecem para a criança. Isso é muito bacana, tá? Então, observa se a escola tem esse interesse. Então, já falamos do acolhimento, já falamos dessa questão da recepção da escola. Uma outra dúvida que é aquilo que tira o sono de vocês. Como meu filho vai ser tratado aqui dentro? Meu filho vai se alimentar? Como que vai ser servida essa alimentação para ele? Meu filho vai dormir? Tem o horário do sono? Como que é esse sono? Façam essas perguntas
para quem estiver te atendendo, né? Como é explicado para a criança esse horário do sono? É explicado ou não? Simplesmente é colocado a criança para dormir. Isso é muito importante, vocês saberem como a criança será tratada. Muitas vezes, vocês sabendo o tratamento que a escola vai dar, dá para vocês anteciparem isso dentro da escola, dentro de casa, perdão, para que ela chegue na escola mais confiante. Por exemplo, uma pergunta bem bacana: quais serão as atividades ou as brincadeiras ou as músicas que serão dadas para o meu filho neste período de adaptação? Pode parecer irrelevante, mas é muito importante. Quer ver um exemplo? Tia, que música que vocês mais costumam cantar no período de adaptação? Ah, eu atirei o pau no gato. Ok, você enquanto pai vai cantar esse atirei o pau no gato com seu filho em casa. Quando esta criança chegar na instituição e a professora cantar o atirei o pau no gato, ela já vai conhecer o atirei o pau no gato. Então ela vai se sentir parte do ambiente, ela vai se sentir parte da instituição. Ela não vai ser uma criança acuada, perdida, sem saber o que está acontecendo. Então vocês, enquanto pais, vão estar participando deste processo, e isso vai dar uma confiança, isso vai dar uma segurança para vocês que automaticamente irá passar para a criança, porque a criança é reflexo dos pais. Então nós falamos sobre a estrutura, nós falamos sobre a regulamentação, nós falamos sobre o acolhimento, e aí chega aquela parte: o que eu posso fazer para colaborar? Pois é, exatamente isso que eu falei para vocês. Ouvir o que a escola tem a dizer e se antecipar. Uma outra questão muito importante: você gostou da instituição? A instituição atende às suas necessidades? Ela está adequada àquilo que você procura? Leve seu filho a essa instituição, para ele conhecer o espaço, para ele conhecer os amiguinhos, para ele ver como funciona. Muitas vezes a criança ela pode te trazer vários questionamentos que você nem tinha percebido, porque a criança tem uma outra visão do ambiente, porque é um ambiente montado para ela. Então é muito interessante a criança conhecer esse ambiente, para que ela não chegue lá também de surpresa. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Não, ela já conheceu esse espaço. Uma outra coisa muito necessária para vocês enquanto pais no período de adaptação é sempre dizer a verdade para a criança. Olha, filho, você vai para a escola, a mamãe está te deixando agora e vai te buscar determinado horário. Ok. A criança sabe hora? Não sabe. A criança tem noção de tempo? Tem. Então mostra para a criança: olha, a mamãe vai te buscar quando o ponteiro maior estiver no número 12 e o ponteiro menor estiver no número 4. A criança vai chegar na escola e vai falar: a mamãe falou que vem me buscar quando o ponteiro maior estiver no 12 e no menor estiver no 4. Me mostra o relógio? A educadora vai mostrar o relógio para a criança. Ou vai falar para a criança: olha, você vai embora depois do lanchinho. Serão dados artifícios para as crianças saberem o momento da saída dela. Então é interessante vocês não mentir, não chegar e falar: olha, a mamãe vem te buscar já já. O que é o já já? Ou a mamãe vai comprar uma balinha e já vem. A mamãe vai ficar te esperando aqui no portão. E se de repente a educadora sair para brincar com as crianças lá fora? Cadê você, mamãe? Ela vai se sentir o quê? Desprezada, desamparada. Então é muito importante falar a verdade para a criança. Tudo bem?